Olá a todos, eu me chamo Ellen Urbach e sou estudante do curso de Administração da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu vou tratar um pouco sobre o tema falência, recuperação judicial e extrajudicial, que é tema do nosso componente curricular de Direito para Administradores. Falando sobre o tema, então, recuperação judicial, o conceito diz que a recuperação judicial tem por finalidade viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira da empresa, permitindo a manutenção da produção, emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. A recuperação judicial é amparada pela Lei 11.101 de 2005 e a 14.112 de 2020, que foi uma nova lei complementar que foi feita como atualização da primeira lei. Ou seja, então, a recuperação judicial tem como propósito reorganizar a empresa e viabilizar a continuidade do negócio. Pré-requisitos necessários para a recuperação judicial. A empresa deve ter pelo menos 2 anos de atividade regular, não ter falido antes, porém, caso tenha acontecido, deve apresentar uma declaração de extinção das obrigações. Não pode ter obtido a concessão de recuperação judicial nos últimos 5 anos, não ter obtido a concessão da recuperação judicial com fundamento no plano especial nos últimos 8 anos, não ter sido condenado em crime falimentar, empresa ou administrador sócio-controlador. As etapas da recuperação judicial. O primeiro passo é o pedido de recuperação judicial, que ocorre por meio de uma petição contendo as seguintes informações: a situação patrimonial da empresa, demonstrações contábeis dos últimos 3 anos, relação dos credores e suas respectivas dívidas, relação de empregados e suas respectivas funções e salários, relação das situações judiciais em andamento, se houver, e documentos relacionados, tal como certidões de protestos, extratos bancários, entre outros. Das etapas da recuperação judicial. Verificação dos documentos e deferimento da recuperação judicial. Primeiro, então, vai haver a verificação dos documentos para ver se estão corretos e após, se estiverem todos de acordo, ocorre o deferimento da recuperação judicial. É então feita a nomeação de um administrador judicial, suspensão de todas as ações contra o devedor pelo prazo de 180 dias, exceto as ações que demandarem ação ilíquida, ou seja, ações trabalhistas e as de natureza fiscal. Após o deferimento, o devedor terá um prazo de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação, bem como a avaliação completa do ativo e passivo. Expedição de edital contendo o resumo do pedido e da decisão, informações referentes aos credores e abertura do prazo para a habilitação ou oposição em relação aos dados do edital. Qualquer credor pode se opor ao plano de recuperação judicial pelo prazo de 30 dias, após a publicação do edital. Caso isso ocorra, o juiz fará a convocação da Assembleia Geral de Credores, que deliberará sobre o plano de recuperação judicial. Convolução da recuperação judicial em caso de falência. Para falência, no caso. O juiz poderá converter a recuperação judicial em falência pelas seguintes razões: por deliberação da Assembleia de Credores, pela não apresentação do plano de recuperação no prazo de 60 dias após o deferimento, pela rejeição do plano de recuperação pela Assembleia de Credores, por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação. Então, por qualquer uma dessas razões citadas, o juiz pode converter a recuperação da empresa em falência. Recuperação extrajudicial. É uma ferramenta alternativa e prévia à recuperação judicial, que permite a negociação direta e extrajudicial da devedora com seus credores, e cujo acordo pode ser submetido à homologação judicial. São necessários os mesmos requisitos exigidos para a recuperação judicial, e a principal diferença é que a negociação no plano ocorre antes do ajuizamento do pedido. Nesse caso, então, não há um envolvimento do juiz, a não ser que seja necessário ou caso seja de escolha do credor ou da empresa que aplicar para recuperação judicial. É essa
Recuperação extrajudicial também é amparada pela Lei 11.101 de 2005 e 14.112 de 2020. A falência é o afastamento do devedor de suas atividades, com a finalidade de preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens e recursos da empresa. Também é amparada pela Lei 11.101 de 2005 e 14.112 de 2020. Causas da falência. O processo judicial de falência ocorre principalmente quando a empresa não possui mais condições financeiras de cumprir com suas obrigações, ou seja, seu passivo já é maior que seu ativo. As dívidas são maiores do que a empresa consegue pagar. Para que seja efetuado o pagamento em favor de seus credores, é realizada uma apuração e venda de todos os bens que a empresa possui. Habilitação dos credores. Após publicado o edital de convocação dos credores, os mesmos têm 15 dias para se habilitarem. Após a habilitação dos credores, o administrador terá um prazo de 45 dias para publicar um novo edital, contendo a relação dos credores. Os credores terão 10 dias para impugnar os créditos relacionados. Resolvida a habilitação dos credores e suas respectivas impugnações, será publicada a lista de classificação no prazo de 5 dias. Uma vez requerida a falência, o devedor deverá apresentar sua contestação em 10 dias. E se o motivo for impetualidade, o devedor pode optar por fazer o pagamento da dívida acrescido da correção monetária, juros onerários, advocatícios e necessários. Ou seja, a empresa tem a opção ainda de pagar as dívidas, né, para não ocorrer a falência. O devedor tem a opção, neste mesmo prazo, de requerer a recuperação judicial com o objetivo de evitar a decretação de falência. Classificação dos créditos. A falência divide os créditos em 2 grandes grupos: créditos concursais, que são aqueles que deram origem à situação falimentar. Por exemplo, créditos trabalhistas limitados a 150 salários mínimos e créditos surgidos de acidentes de trabalho. Créditos extraconcursais são aqueles que surgiram com a decretação da falência, ou seja, são gastos provenientes da declaração da falência. Por exemplo, remuneração devida ao administrador judicial e seus auxiliares. Esses serão pagos antes dos créditos concursais. Os efeitos da falência para a pessoa do falido. O falido não poderá exercer qualquer atividade empresarial, nem administrar seus bens ou deles dispor, até que seja habilitado novamente pelo juízo da falência, podendo apenas fiscalizar a administração da falência. Deverá prestar todas as informações necessárias ao administrador judicial e ao juiz, bem como documentos sobre a situação administrativa e financeira da empresa. Não se ausentar do local onde se processa a falência sem motivo justo e participar de todos os atos de falência, na qual sua empresa for indispensável. Manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz, cumprir com o prazo determinado para a apresentação da relação de seus credores, examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. Com a declaração da falência, ficam suspensos o exercício de direito de retenção sobre os bens que serão objeto de arrecadação, bem como o direito de retirada ou de recebimento do valor de suas cotas ou ações por parte do sócio de uma sociedade falida. Conclusão. Ambas, recuperação judicial e falência, fazem parte das leis 11.101 de 2005 e 14.112 de 2020. Porém, a primeira muitas vezes é usada para evitar a segunda. Ou seja, às vezes uma empresa opta pela recuperação judicial para que a falência não ocorra. Na recuperação judicial são tomadas medidas para a reorganização empresarial nos ramos financeiro, econômico e administrativo, com intermediação da justiça, sendo essa uma alternativa para a continuação do negócio, mesmo quando este não consegue gerar lucros o suficiente para o cumprimento de suas obrigações. Já a falência, na maioria dos casos, é decretada quando os passivos são maiores que os ativos da empresa, e por isso a mesma não consegue cumprir com as suas obrigações no que se refere ao pagamento de seus credores, por exemplo. É preciso que o administrador estude muito bem o caso da sua organização, de modo a evitar a falência, que é considerado o último estágio, quando não há mais possibilidade de recuperação do seu negócio. As referências bibliográficas utilizadas, então, eu utilizei como
base o texto de Elizabeth Teixeira dos Santos e dois outros sites só para informações adicionais, que foi o site da BMA Advogados e o site da PUC de São Paulo, com a enciclopédia jurídica. E é isso, eu espero que tenham gostado.